Olá, amigos. Estamos iniciando mais uma edição do programa Santa Maria Frente a Frente e encerrando hoje um ciclo de programas relativos ao significado e às festividades do Natal e do Ano Novo, sob a visão de diversas religiões. Nós vamos receber hoje, estamos recebendo com muita alegria, o padre Chico Francisco Bianchini, todo mundo da cidade conhece, e vamos pedir que ele converse conosco sobre, ainda que já tenha passado o Natal, é uma data da mais absoluta relevância para o cristianismo, considerando que se comemora no Natal o nascimento de Jesus Cristo. E por esse motivo, evidentemente, trata-se das principais, se não a principal das datas comemorativas, ao lado da Páscoa, em que se celebra a Páscoa, evidentemente, a ressurreição de Jesus. Então temos nascimento e ressurreição. O dia de Natal é feriado religioso em muitos locais do mundo. O chamado ciclo de Natal é celebrado durante 12 dias, que compreendem o dia 25 de dezembro até o dia 6 de janeiro. Esse período está relacionado com o tempo em que os três reis magos, Baltazar, Gaspar e Melchior, levaram para chegar a Belém, cidade onde nasceu Jesus. Vamos recordar o que narra a tradição cristã acerca do nascimento de Jesus, a difusão da comemoração do Natal pelo mundo e os simbolismos que marcam o período. Então, como dito no início, para falar sobre o assunto, o programa Santa Maria Frente a Frente recebe com muita alegria, com muita satisfação, o padre Chico, que eu saúdo e já o coloco à vontade para que saúde também os nossos telespectadores e nos fale sobre a história, sobre o nascimento de Jesus, que talvez seja, no universo de variadas religiões, que tem a matriz cristã, uma data marcante pela figura grandiosa de Jesus, E até do ponto de vista histórico, abstraída a questão religiosa, hoje não há dúvida de que foi uma figura absolutamente importante na construção, digamos assim, dos valores ocidentais, de um modo geral. E a Bíblia narra a saga de Jesus e evidentemente que não há hoje, talvez possa haver alguma coisa, mas não há questionamentos sobre a veracidade dos fatos históricos narrados pela Bíblia em relação a Jesus, Padre Chico? Quero saudar com muito carinho os telespectadores da TV Santa Maria, saudar meu amigo e dizer assim, realmente o Natal tem se tornado, sempre foi uma das festas mais queridas na história da humanidade, desde que surgiu há 2000 anos, 2023 anos atrás, estamos comemorando essa festa porque fala de família, fala da simplicidade, fala do nascimento de uma criança. Então é uma festa muito querida, é uma festa muito familiar. É impressionante como no Natal as famílias se encontram, revivem os laços familiares, renovam a consciência da vida familiar, e o Natal proporciona realmente isso. Então, lembrando assim, realmente é um fato que tem dois lados, Tem um lado humano, histórico, que é indiscutível, o nascimento de uma criança. O texto bíblico diz que era o imperador romano da época que dominava toda a Palestina, era César Augusto, Então diz que César Augusto baixou um decreto de recenseamento e fala
do primeiro recenseamento da história. Então, não é mentira, isso a história comprova que houve um recenseamento, né? E aí fala que José, que era descendente de Davi, Maria, então diz, uma virgem disse, dará à luz a um filho. Então, está na Bíblia, não é contestado esse lado humano, esse lado natural. Existe esse, então, um fato histórico, que ninguém nega. Acho que hoje negar isso significa negar a história, tanto que nós estamos em 2023 por causa dele, né? Ele dividiu a história antes dele e depois dele. Então, AC e DC, antes de Cristo e depois de Cristo. Isso é um fato natural, uma celebração humana, mas para nós, para os cristãos, existe um mistério. Esse menino não é apenas um homem, não é uma fantasia, não é uma ilusão, é homem, verdadeiramente homem. Diz que a palavra, o verbo, se fez carne, se fez um de nós, mas é Deus. Aí respeitamos todos aqueles que não têm fé, porque a fé é um dom, a gente não pode obrigar, é uma graça, é um dom. Felizes os que têm o dom da fé, tem que agradecer. Eu diria que é um privilégio acreditar que não é só um fato humano, que nesse menino, nessa criança, existe algo de extraordinário, existe Deus. Algumas evidências disso justamente o único ser humano, o único da história até hoje, antes e depois, nunca se ouviu dizer que alguém tenha nascido numa gruta, entre animais, que tenha sido posto num coxinha, numa manjedoura, que tenha nascido de uma virgem, que os anjos do céu tenham vindo cantar, que magos tenham ido adorá-lo. Quer dizer, há algo de extraordinário, né? Mas, se nós formos para a história, não existe um lugar no mundo como Belém, como Jerusalém, onde Jesus viveu, se tornou um ponto de referência para o mundo. Então, isso fala por si, o lugar, sem entrarmos depois em detalhes, diríamos, nas suas obras, naquilo que ele fez, que seria uma segunda dimensão. Então, eu quero voltar, celebramos há poucos dias o Natal, e essa celebração renova a esperança, isto é, o Natal de Jesus, o nascimento de Jesus, justamente significa a dignificação do ser humano. Deus que assumiu a condição humana para nos elevar, para nos devolver a verdadeira dignidade, a dignidade de seres humanos. Isso para nós é uma honra. E a gente lia o evangelista São João, aliás, líamos esta semana, onde São João dizia, nunca se ouviu dizer que Deus chamou de filho um anjo, mas chamou de filho ao Filho Divino, chamou de meu filho, e nós somos chamados também de filhos de Deus. Então não chamamos os anjos de filhos, mas nós somos chamados de filhos. Então é um acontecimento que mudou a história da humanidade, que marcou e continua a marcar a história da humanidade. Interessante, né, é que ao longo do tempo, a tradição do Natal que se construiu a partir do fato histórico, digamos assim, nascimento de Jesus e da fundamental importância que ele tem, e como tu salientaste, quer dizer, dividiu a história. Sim. Antes e depois dele, né? Mas com o tempo houve um certo desvirtuamento do Natal, passando por boa parte das pessoas a ser uma data simplesmente de confraternização e de troca de presentes, de comércio. Não queria ser assim, dizer isso, mas né? Quer dizer, na verdade, as atividades comerciais acabaram predominando a partir de um determinado momento e a gente esqueceu
o que é fundamental, que é o nascimento. A gente deixou de homenagear, né, o aniversariante, né, e passou a trocar presente simplesmente. Parece-me que há de alguma forma, talvez até pelas contingências que a gente vive atualmente, que nesse ano, pelo menos, esse aspecto do mercantilismo foi meio posto, não digo de lado, mas pelo menos teve menos relevância. Parece que, eu percebi isso, pelo menos, que mais pessoas preocupadas com o verdadeiro sentido do Natal. Não sei se tem uma avaliação assim. É muito importante, eu até agradeço essa oportunidade de dizer isso. Se tem falado muito, eu tenho ouvido assim críticas, diz o Natal hoje virou comércio, hoje virou... Na verdade, é impossível que não haja comércio. A festa é tão importante, e na festa sempre... O Natal é uma festa social também, é uma festa que acontece no mundo. Então, essa é uma realidade. Não existe como dizer, vamos fazer Natal sem comércios. Eu acho algo... A mim me impressiona, e a mim tem me ajudado, por exemplo, ter percebido as lojas enfeitadas, as cidades enfeitadas, as ruas enfeitadas, as casas enfeitadas. Isso é um gesto. Não há nenhuma outra data no mundo onde se enfeitem tanto as cidades, as casas, se criem símbolos como presépio, como luzes, como pinheiro. Então, isso... Para quem está atento aos valores fundamentais, isso ajuda, porque me lembra que se as cidades se enfeitam, é um convite para que as famílias e o ser humano criem luz dentro de si mesmo. Eles se enfeitem. Ao enfeitar a cidade, significa nós somos a cidade verdadeira que devemos, é por causa de Cristo. Só que, de fato, uma sociedade que nós chamamos hoje de uma sociedade pós-verdade, ou seja, não existem valores, quase os valores são subjetivos. Se chama sociedade pós-verdade. Numa sociedade que se chama líquida, que a gente não consegue passar valores, esses valores do Natal tradicionais que existiam, onde realmente a festa natalina tinha como centro Jesus Cristo. Celebrar a presença de um Deus feito um de nós. Se celebrava isso. Hoje, o principal talvez seja o Papai Noel. O principal, quem desfila nas ruas é o Papai Noel. Quem visita as famílias é o Papai Noel. As firmas, quase que o Natal tem como centro o Papai Noel. O Papai Noel tem um nome, é interessante, sabe que o Papai Noel, muitos talvez nem saibam. O Papai Noel é São Nicolau. São Nicolau, um bispo da Turquia, depois que celebrava a missa, ele se disfarçava e ia distribuir presente nas casas para os pobres, tá? E aí o São Nicolau virou Papai Noel. Então ele tem um significado bonito. A troca de presentes tem um significado bonito, porque lembra que o primeiro que trocou presentes com a humanidade foi Jesus Cristo. Jesus Cristo é o grande... Só que muitos não lembram mais. Isso é troca. Por que nós trocamos presente? Por que os pais dão presente para os filhos? Os amigos trocam presente? Às vezes esquece. Para quê? Porque é Natal. Mas por quê? Porque o significado, quando se fez inicialmente, surgiu essa tradição, era para lembrar que o grande presente, quem deu o grande presente foi Deus, que nos deu o seu próprio Filho. Nós recebemos de presente o Salvador, aquele que a luz do mundo, a sabedoria do mundo. Então, como Deus trocou presente conosco, nos deu o próprio Filho, nós também damos presente, nós entre nós nos presenteamos para lembrar. Só que hoje isso ficou praticamente quase que em segundo lugar. Então, entra o que é importante. Às vezes, eu não digo, isso não é geral, a gente sabe que existem muitas famílias e aquilo que você disse é verdade. Esse ano eu constatei uma coisa que me chamou a atenção nos templos, na igreja, menos onde eu participei. Muitas famílias presentes, muitos jovens e muitas famílias inteiras, pais, filhos. Então eu acho isso
parece que esse mundo que está causando tanta depressão, esse mundo que tem tanto vazio, creio que as pessoas buscam algo transcendente, aquilo que nós chamamos de espiritualidade, né? Eu acho que essa ânsia por transcendência me parece que se acentua, se acentua em função de todas essas questões que foram colocadas. Mas quando me referi à questão, né, do comércio, evidentemente que não sou contra, não. Eu só digo o aspecto da relevância, né, de a gente lembrar que nós estamos comemorando, não é o principal. Exatamente. Isso, né? Mas essa coisa da cidade enfeitada, das casas enfeitadas, das lojas, evidente que também concordo que isso nos motiva, ajuda, né? Sim. Só que nós não podemos nos desligar do que é fundamental, né? Ficar como centro, se fosse o mais importante, fosse o comércio, como faz com tanto fosse o consumir. Não, isso faz parte, mas existe algo mais importante, existe algo fundamental, que é a presença daquele que motiva tudo isso, a razão pela qual, né? E nisso eu quero ainda acrescentar, por exemplo, as músicas natalinas são insuperáveis, né? Não surgiram na história músicas tão tocantes como as músicas de Natal, insuperáveis, né? Então, quando a gente, o próprio mundo, a própria sociedade enche o mundo com essas melodias, para quem está ligado naquilo que é o fundamental, esse que é o problema, que as pessoas não estão ligadas, ou estão ligadas naquilo que eu vou ganhar, o que o Papai Noel vai me trazer, não é o que é que Deus, aquilo que significa essa data. Então, realmente, estamos num mundo e numa sociedade que, para muitos, o Natal virou um feriadão, né? Um grande feriadão, em que a gente come e bebe e esquece a razão pela qual a gente para, que é a vida, a presença de um Deus que nos ama, um Deus que veio nos trazer a paz, como Ele mesmo disse. Interessante, né? Abstraídas quaisquer considerações sobre as razões disso, né? Se de ordem material, se de ordem espiritual, mas é perceptível que há uma ânsia nas pessoas de se reunir, né? As famílias tendem a se reunir, né? Pelo menos é uma coisa, um outro aspecto que eu observo a partir de experiências pessoais, inclusive, né? Por exemplo, no meu caso, enquanto a minha mãe foi viva, o pai faleceu há muito mais tempo em relação a ela, todos nós, todos os filhos e todos os netos nos reuníamos na casa dela. Interessava-se, uma mora no Rio, outra mora no Paraná, não sei, dava-se um jeito de vir e nos reunirmos todos. Depois que ela faleceu, não mais aconteceu isso, né? Aí cada um foi cuidar da sua própria família, né? Do seu próprio núcleo familiar novo que foi constituído. Mas há que eu chamo de espírito de Natal, né? Essa coisa de buscar congregar a família, do afeto, do carinho, né? E eu acho que assim é um momento para a gente superar divergências que muitas vezes nascem da falta de compreensão adequada do outro, do entendimento de que o diálogo é que resolve as coisas, né? Então, assim, me parece que é uma oportunidade que a gente tem, todos nós temos, para abraçar. Puxa vida, coisa boa a gente receber um abraço, receber um carinho. Sobretudo, agora, com tudo aquilo que nós sofremos da pandemia, onde pais não puderam abraçar os filhos, puderam se distanciar, os avós não puderam abraçar os netos, então sofremos muito com esses anos de pandemia, e então por isso que me parece que aquilo que nós falamos antes, esse ano parece que o convívio, o encontro tem um sabor especial, porque graças a Deus, apesar de ainda termos resquícios e ameaças da pandemia, do coronavírus, menos podemos nos abraçar. Você conseguiu recuperar isso? Conseguimos recuperar o abraço, a presença. Eu tive essa experiência na noite de Natal, que presidi a Igreja Nossa Senhora das Dores. Muitas famílias de outros lugares vindas,
tinha gente do Mato Grosso, da Bahia, vindo visitar os familiares aqui. Então, esse congraçamento, esse encontro familiar, o Natal faz reviver isso. E realmente seria, se nós penetramos na maior profundidade do que significa o Natal, é um convite à reconciliação, ao perdão, porque Deus veio aqui para nos perdoar, para nos dizer que nós não temos dívida com Ele, que Ele superou, que Ele pagou por nós a dívida para que nós pudéssemos ter a paz. Então, diante do grande gesto de amor de Deus, de misericórdia de Deus, nós também somos convidados a quem somos nós para não perdoar, para não viver, e como seria importante que essas datas, sobretudo a data do Natal, que tem tanto a ver com a família, aproximasse ainda mais, unisse e fortificasse os laços familiares, pois a família é fundamental, tem um papel extraordinário na formação e não só na educação, mas digo até no cuidado com a vida humana, em todos os sentidos. É a base, né? A base, né, Padre Chico? Mas eu acho sim que também concordo plenamente que talvez esse sentimento que a gente observou esse ano seja também consequência um pouco do período da pandemia, do afastamento, da impossibilidade do contato, do abraço, da troca de carinho entre familiares, entre amigos, né? Tomara que tenhamos, apesar das ameaças e dos resquícios e das subvariantes, que a gente consiga passar incólume por essas novas possibilidades aí de contágio, né? Como, do ponto de vista da Igreja Católica, assim, qual a importância da prática da caridade? Eu vou utilizar essa expressão porque fé sem obras é morte. Quer dizer, a melhor maneira de a gente fazer alguma coisa é sendo caridoso, né? Ajudando quem mais precisa, porque a gente, muitas vezes, nós ficamos nos queixando das nossas dificuldades e esquecemos de olhar para o lado, né? Esquecemos de verificar que tem irmãozinhos em situações muito piores do que as nossas situações, né? Mas no Natal, assim, no final de ano, entidades, grupos de pessoas se movimentam no sentido de arrecadar brinquedos, alimentos, enfim, para partilhar um pouco com quem precisa mais. Seria bom, né, que se a gente conseguisse fazer com que esse espírito se prolongasse, né, que fosse adiante, que nós não nos limitássemos a ter esse tipo de atuação apenas no final do ano, não parece assim? Eu acho que a Igreja tem um papel importante nisso, né? Com certeza. Por sinal, a minha homilia, a minha pregação foi exatamente sobre esse tema, sobre que o Natal deveria ser todos os dias. Quando que eu fiz essa pergunta, quando é Natal? Quando somos capazes de nos ter compaixão do que sofre, quando abraçamos uma outra pessoa, quando devolvemos o perdão, quando nos reunimos em família, aí estamos querendo o Natal, estamos querendo o Espírito, quando não somos indiferentes diante daquele que sofre. E a Igreja, desde sempre, mas tem que ter presente assim, não ajudamos os pobres, devíamos ter cuidado nesse sentido, ajudamos os pobres porque temos pena deles, não é porque temos pena, é porque são nossos irmãos, são seres humanos, são pessoas humanas que às vezes são colocadas nessa situação ou foram levadas a isso, que às vezes não tem nenhuma culpa. Tem aqueles que não querem, existem aqueles que é um mistério também, isso que as pessoas às vezes se lhes oferece tanta oportunidade, por exemplo, como o caso da dependência química. Às vezes os pais fazem de tudo, mas a pessoa entra. Então, bom, mas por que? Tem um mistério no mal que a gente diz, por que tem isso? Mas voltando à pergunta da caridade,
Natal sem amor fraterno não é verdadeiro Natal, não é o Natal cristão. Igreja sem caridade não é a igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo é a igreja compassiva, é a igreja fraterna, é a igreja de mãos abertas. Eu costumo dizer que a igreja de Jesus Cristo é a igreja de toalha e bacia, na toalha no braço e bacia na mão de lavar os pés, que vai ao encontro do sofredor, que acolhe e que levanta o caído. Se não é assim, não é a igreja verdadeira de Jesus Cristo. Pode ser algo que imita, mas aquilo que Jesus Cristo veio trazer, justamente, inclusive, nós continuamos afirmando sempre, é mentiroso, foi Jesus quem disse isso, né? É mentiroso aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu próximo. E o próximo é aquele que a gente encontra no caminho caído. Esse é o nosso próximo. A gente não escolhe o próximo, a gente encontra o próximo no dia a dia. Então, a caridade faz parte da essência da mensagem de Jesus e faz parte da essência da Igreja Católica. Não podemos ser seletivos em relação, né? Essa seletividade aí não funciona, né, Padre? Pelo menos não deveria ser assim. Eu tenho uma curiosidade, assim, essa é minha, pessoal. A importância para o momento histórico atual do Papa Francisco, especialmente para nós latino-americanos e tal, tendo, quer dizer, como disse alguém, puxa vida, não é muito justo que eles tenham o Papa e o Messi, né? É uma concorrência desleal. Desleal, né? Olha, eu vou lhe dizer assim, não é porque ele tem o mesmo nome, ou eu tenho, aliás, ele tem o mesmo nome que eu, porque eu sou mais velho que ele. Eu tenho mais idade. Ele está mais judiado. Só que ele está mais fragilizado. Mas, fisicamente, assim, né? Eu definiria assim o Papa Francisco, se eu fosse dizer em poucas palavras, ele é um dom de Deus para o mundo, para a igreja. Ele é uma bênção de Deus. Todas as pessoas são bênçãos, mas ele é uma bênção especial de Deus. Ele traz uma mensagem de coerência muito grande na vida dele, disto que nós falamos, de extrema simplicidade, extrema proximidade. Ele mudou a visão de Papa no mundo. Humanizou um pouco, humanizou, né? E eu sabe que eu estava num jantar, uma oportunidade, em Porto Alegre, participando num casamento de um judeu, de família judia. E sentei com o rabino, e o rabino me surpreendeu, me disse assim: vocês da Igreja Católica devem estar muito contentes com esse Papa. Ele disse assim, e eu disse, por que não? Porque diz ele, olha, eu acho que depois dos apóstolos, é o Papa que mais se assemelha com o tempo dos apóstolos, que esteve mais próximo do povo. Então, eu tenho uma estima muito grande por ele ser o que ele é, no sentido, na função, na tarefa dele de pastor, mas tenho um carinho muito especial por ele ser também latino-americano, da nossa cultura, e pela pessoa dele, pelo tipo de vida, de simplicidade e autenticidade. Ele tem uma autenticidade muito grande. Eu posso dizer assim, aquilo que ele diz, que ele prega, ele vive. Ele é um homem que vive aquilo. Ele não tem falsidade. Eu acho que esse é um homem que tem uma transparência muito grande. Então, pessoalmente, eu tenho uma admiração, além de ser apaixonado pelos escritos dele. Ele é de uma criatividade ímpar, o Papa Francisco. E escreve que todo mundo pode entender. É simples, é uma linguagem direta e simples. E volto a dizer, se me perguntam, define numa palavra quem é o Papa Francisco. Ele é um dom de Deus para o mundo, para a igreja, para o mundo. Interessante essa observação em relação assim
ao que ele transparece, né? É impressionante como ele soa verdadeiro, né? No que faz, no que diz, a gente não hesita em acreditar, aquilo ali, né? É autêntico, né? E claro que, evidentemente, quem é, talvez... É humano também, né? Humano também, evidente, e revela essa humanidade, não se envergonha dela, ao contrário, né? Não se envergonha dela. Mas assim, depois que a gente, quando ele foi eleito, escolhido, Papa, a gente, claro que não tem muita afinidade, foi se informar. A história dele é muito bonita na Argentina, né? Sim. E ele levou isso para Roma, né? Que coisa boa. Eu acho que se aproxima essa referência feita pelo Rabino em relação aos apóstolos é interessante, né? Porque se a gente for observar, tem um quê disso mesmo, né? Desse apostolado, né? Outra observação para dizer, eu estava num congresso em Caracas e assisti uma palestra do Núncio Apostólico da Venezuela. E o Núncio Apostólico disse uma coisa que me gravou sobre o Papa Francisco. Ele disse assim, o Francisco, quando foi eleito Papa, ele assumiu o papado. Ele encarnou o papado. Ele não só ele exerce a função, mas ele vive o que é. Ele assumiu, ele vestiu a camiseta de Papa. Ele é Papa. Porque pode ser que a pessoa não viva a missão que é, não encarna o que é, ele faz a figura. O Francisco não faz a figura de Papa, ele é Papa. Ele encarna os valores que isso... E o que é o pai? O Papa é o pai, o servo dos servos. Quando ele se assina os servos dos servos, o Papa. Então é o pai e ele encarna essa figura paterna de pastor. Interessante isso. É bom conversar, saímos um pouco do tema fundamental do programa, que é a questão do Natal e do final de ano, enfim. Mas é importante a gente conversar isso e levar esse tipo de palavra, né? Que afinal de contas as pessoas, certamente muitas também gostariam de ter informações a respeito dessa figura extraordinária que ele é, né? Sim. E que tem esse significado tão marcante para a Igreja Católica e para além da Igreja Católica, né? Acho que é para o mundo e tal, como evidentemente uma figura cujas atitudes, cujos atos, cuja palavra tem repercussão para muito além dos muros do Vaticano, né? E a Paróquia das Dores? A Paróquia das Dores está de festa porque ela virou agora a igreja, o templo, virou um cartão postal da entrada da cidade. Acho que era uma coisa que nós queríamos há muito tempo, que fosse restaurado, porque Deus é arte e gosta da arte. E onde existe arte, existe Deus. E então, também isso. Mas a Paróquia das Dores é uma paróquia de um bairro tradicional, as pessoas, as famílias conservam, guardam as tradições de fé. Eu fazem 40 anos que trabalho aí, moro aí, e hoje eu me sinto como se eu fosse de casa, e eu quero dizer, eu tenho uma alegria muito grande, me sinto muito em casa na Paróquia das Dores, porque existem muitas lideranças e muitos que honram os valores trazidos das famílias. Então, eu diria que é uma honra poder trabalhar nas Dores. Coisa boa poder conversar com o senhor, padre. É muito agradável sempre, né? Sempre muito lúcido, muito claro, muito assertivo nas manifestações, né? E voltando ao tema final de ano, início de ano, 2022 já foi, né? Vamos pensar em 2023. Que tipo de mensagem tu deixarias para os nossos amigos telespectadores, internautas que nos assistem, em relação às reflexões advindas do Natal e
As inspirações para 2023. O que a gente pode fazer? Como é que a gente pode agir? O que a gente pode esperar? O que a gente pode esperar? Porque a gente tem que ter esperança sempre, né? De que as coisas melhorem em relação aos aspectos pessoais, individuais e fundamentalmente coletivos também. Que mensagem tu nos deixas? Eu diria assim, a mensagem... Eu sou um homem de esperança. Eu tenho um pensamento assim e sempre pensei assim, a cada ano que chega ele é mais desafiador. Não podemos pretender que na medida em que avançamos na vida e na história, o mundo fica cada vez mais complexo, exige cada vez mais. O Papa Pio XII, na década, creio que de 70, ele fez uma afirmação dizendo assim, virão tempos em que não haverá mais espaço para os medíocres. Esse tempo chegou. É um tempo que exige muita lucidez, teremos tempos difíceis pela frente, em todos os campos. Creio que em todos os campos teremos... Então a minha mensagem é a seguinte, é momento de nos unir, é momento de caminharmos na fraternidade, porque quanto menos tiver fraternidade, mais difícil. Quanto mais fraternidade, quanto mais união, quanto mais próximos estivermos uns dos outros, mais fortes seremos e mais fácil será vencer os desafios e os obstáculos que teremos pela frente. É muito importante que as famílias se unam, é muito importante que a gente não perca a esperança e a fé. Sempre existe uma saída. Não podemos dizer que é impossível. Já Napoleão dizia, eu vou pôr entre parênteses essa palavra impossível. Eu diria, impossível. Sem Deus, sim, mas com Deus nada é impossível. Com Deus, aquilo que nós não podemos, Deus pode. Então, um momento de esperança, apesar das dificuldades, um momento de fraternidade e de união. A cada ano, creio que se exige muito mais fraternidade, mais união, e com isso venceremos. Eu acho que não há dúvida a respeito disso, né? Que a gente só efetivamente poderá avançar na medida em que nós nos unirmos, né? Que nós conseguirmos refazer os caminhos que foram interrompidos, as pontes que foram derrubadas, que derrubarmos os muros que foram construídos, para que a gente possa caminhar juntos, né? De mãos dadas, nos amparando uns nos outros, alicerçados na fé, na esperança, né? Exatamente. Aliás, é interessante porque essa coisa da fé, né? Hoje a fé é estudada, digamos, do ponto de vista científico. Né? E nas universidades. Sim, né? E comprovadamente tem um papel fundamental, por exemplo, na medicina em relação à recuperação de doentes. Né? Hoje é comprovado. É comprovado cientificamente, né? Quer dizer, então não dá para duvidar do poder da fé. Né? E certamente cada um de nós já teve um momento em que chegou a duvidar, mas certamente há vários momentos na nossa vida em que a gente tem fica marcada a demonstração de que se acreditou, que se teve fé e as coisas aconteceram, né? Com certeza. Eu acho que é isso que nos deve alimentar, é isso que nos deve orientar, digamos assim, sedimentar a nossa caminhada e nos dar força para a gente continuarmos, né? Gostaria de agradecer imensamente a tua participação aqui, dizer que foi muito bom, foi uma alegria, certamente os nossos amigos telespectadores, internautas ficaram felizes também com os teus esclarecimentos, com a tua palavra iluminada, e desejar para os nossos amigos telespectadores que todos nós tenhamos um 2023 de muita paz, de muita luz, de muita fraternidade, de muita conciliação, né? E sempre usando a tua palavra, mantendo viva, acesa a esperança. Um abraço e um ótimo 2023 para todos nós.